Sequência aqui, essa nossa pauta aqui, repleta de assuntos quentes e urgentes para você ficar bem informado e logo mais, cada vez mais entretido. Olha só, pessoal, e só da noite para o dia, o governo dos Estados Unidos fez novos anúncios, tá? Ao mesmo tempo que sofreu alguns golpes. Pelo visto, logo depois ali dos estudantes estrangeiros, o secretário de Estado Marco Rubio agora anunciou restrições de visto para, abre aspas, autoridades e indivíduos estrangeiros que sejam cúmplices na censura de americanos, fecha aspas. Mesmo que soe como uma alfinetada ou um prenúncio de sanções que possam estar sendo preparadas pelo governo americano, o comunicado não cita nomes ou países específicos, mas apesar de citar regiões, América Latina e Europa, notadamente. Mas o secretário de Estado Marco Rubio afirma que pessoas que atentem contra a liberdade de expressão, abre aspas, não devem ter o privilégio de viajar para os Estados Unidos, fecha aspas. E assim vai se criando talvez o primeiro movimento desde o início do governo Trump II, de ensaiando verdadeiras sanções contra, enfim, autoridades, possivelmente aqui no Brasil, autoridades contidas principalmente no nosso Supremo Tribunal Federal, que estão, claro, nessa altercação judicial e legal há muito tempo, e política principalmente, com diversos membros, enfim, e representantes da dita direita política aqui no nosso Brasil. Henrique Kriegner, claro, nenhum nome citado, de acordo com o Departamento de Estado, provavelmente esses nomes não serão devidamente divulgados ao grande público, e sim, esses nomes descobrirão uma vez em solo americano que estão talvez barrados de adentrarem o país. Tem muita gente em Brasília aí apertando o cinto, apertando a mão de alguém aí, pedindo ajuda porque tá com medo do visto ser cancelado. Mas a gente tem que, olha, vamos despersonificar esse debate, porque as pessoas ficam colocando os rótulos. Se a gente tira os nomes, tira os CPFs aí envolvidos, ou possivelmente envolvidos, né, que têm sido cogitados, vamos entender a decisão. A decisão é a seguinte, olha, se a pessoa comete censura, que é um crime contra a liberdade de expressão, ela não tem direito a ter um visto para os Estados Unidos. Primeira coisa, os Estados Unidos é um país soberano, vai dar o visto para quem quiser. Todos os países têm essa prerrogativa. Eu permito entrar no meu território quem eu quiser, quem estiver de acordo com determinadas categorias. A gente goste delas ou não. Cada país tem a sua soberania, sua prerrogativa de definir isso. Ponto. A outra coisa é também entender que você cometer censura, você atentar contra o direito de liberdade de expressão, que é um dos direitos fundamentais defendidos, inclusive, pela Constituição americana e também pela brasileira, você está cometendo um crime. E você comete um crime, qualquer país tem direito de dizer criminosos não vão entrar. Criminoso não é só quem rouba celular, criminoso não é só quem tem vínculo com tráfico, com crime organizado, criminoso é também pessoas que atentam contra os direitos fundamentais inalienáveis da vida. Esses direitos são de liberdade, de culto, liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, enfim, você tem as suas liberdades garantidas. Então, a gente tem que entender dessa maneira. Cometeu censura, não vai entrar. Agora, eu acho estranho até setores da esquerda começarem a chiar nesse sentido, porque quem é que diria, né, que a esquerda hoje seria contra tentativas de barrar a censura? Contra tentativas de barrar a censura. Agora, é isso que o governo americano está fazendo. Para deixar assim, porque realmente o problema com as consequências é que elas sempre vêm depois. Os Estados Unidos e o Brasil, independentemente das autoridades de momento, de turno, têm acordos de colaboração judicial que claramente foram violados por autoridades aqui no Brasil, da forma com a qual empresas e cidadãos americanos foram punidos. E a concepção, a arquitetura, a interpretação do que é a liberdade de expressão lá é completamente diferente da nossa aqui. Eu não quero emitir nenhum juízo de valor, mas a primeira emenda, e se é primeira é porque ela tem primazia, ela tem preponderância, ela tem importância, é que a liberdade de expressão tem quase um contorno sagrado por lá. Ao contrário da situação aqui. Ao contrário da situação aqui. Eu só quero trazer aqui o exemplo, antes de eu ouvir todos vocês, no questão da Rússia. Ainda no início ali da guerra contra a Ucrânia, quando essas sanções, nos mesmos moldes, começaram a cantar e se implementar por lá, realmente a Rússia acabou num isolamento diplomático e comercial absurdo que ela amarga em grande parte até hoje, né? Então pode ser que seja o prenúncio de algo parecido. A gente espera que não, sinceramente, mas é o que tudo indica que está acontecendo, Mano Ferreira. Mas a gente está vendo uma contradição gigantesca por parte do governo Trump, porque, por um lado, eles restringem vistos para estudantes, dizendo que vão avaliar a conduta do estudante, a manifestação dos estudantes em redes sociais, ou seja, vão fazer censura,
vão praticar uma violação da liberdade de expressão como um critério para a seleção da concessão de visto, algo que vai contra toda a tradição americana. E, por outro lado, eles dizem que vão aplicar sanção contra autoridades que violem a liberdade de expressão. Então, vão aplicar sanção contra o próprio presidente Donald Trump? Essa é uma pergunta essencial, porque é uma contradição em termos. A gente está vendo algo que, na prática, na minha visão, acaba desmoralizando o papel de liderança dos Estados Unidos na promoção dos valores de liberdade. Além disso, estruturalmente, historicamente, sempre foi um argumento em favor dos Estados Unidos e de sua influência no mundo a possibilidade de pessoas de outros países, ao irem aos Estados Unidos, verem como funciona na prática a liberdade de expressão por ali e, com isso, se inspirarem. Então, os Estados Unidos, ao longo do seu período como líder da ordem liberal global, sempre utilizou o ambiente de liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos como um farol de inspiração para que os valores liberais de liberdade de expressão se disseminassem em outros lugares do mundo. Então, na minha visão, tem uma dupla contradição. Ao impedir que pessoas cheguem lá e se inspirem por esse ambiente e ao impedirem a entrada de outros estudantes. Que existe um recorte aí importante que é assim, esse visto, essa medida é para autoridades estrangeiras, Exato. Ou seja, pessoas em posto de poder. Essas pessoas, elas não estão buscando inspiração. Isso aí é uma pressão para que ela seja... Não, a pessoa, ela não é autoritária porque ela não conhece uma outra maneira. Ela é autoritária por uma série de outras maneiras. Eu vou te falar que um oficial, às vezes chinês, ele realmente não conhece outra maneira. Não. E eu acho que a lei, o princípio aqui da liberdade de expressão, ele deveria ser geral, ele não pode ser para aqui ou para ali. Eu vou até além, eu não discordo da medida, eu discordo da forma como internamente a liberdade de expressão não está sendo defendida e garantida. E um detalhe muito importante dentro disso é como se o governo Trump tivesse mais preocupado em levar a liberdade de expressão e combater a censura fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, o que é uma hipocrisia ímpar. E alguns fatores, né? Como isso afeta o Brasil? Eu acho que no final das contas é isso que as pessoas querem saber. Na semana passada, o secretário Marco Rubio falou... Pode prosseguir. Prosseguir concluindo, por favor. Ele falou sobre a situação, falou sobre o ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal e nesta semana veio este anúncio, que não menciona nenhum nome, mas um dos consultores de Trump, Jason Miller, mencionou lá no X, na rede social do Elon Musk, a figura do ministro. Nós precisamos ver que isso tem um impacto também nas relações internacionais, que a partir do momento em que determinadas autoridades não podem entrar nos Estados Unidos, determinadas conferências, vale mencionar a sede da ONU, por exemplo, está lá, talvez não sejam, essas figuras não vão ser aptas a estarem participando. Isso abre um grande debate também sobre o caráter de respeitar as decisões dentro daqueles países. Então, isso com certeza vai irritar bastante a Europa também, não dá para falar só sobre o Brasil, mas é uma medida que é, sem dúvida nenhuma, um direito dos Estados Unidos em se fazer nesse tipo de caso. A discordância talvez seja no aspecto de se a liberdade de expressão pode tanto ou não pode tanto e para que grupo? É porque eu concordo? É porque eu discordo? Eu sou uma entusiasta que ela pode sempre nos espaços e que ela deve estar presente. Posso só colocar uma coisa final aqui? Que acho que só uma distinção... Na linha que você estava seguindo, né? Porque pelo que eu entendi, o que você estava ensaiando aqui é que, claro, uma situação seria de autoridades que detêm as rédeas do poder, capacidade de exercer objetivamente na vida das pessoas e representar os acordos e tratados de cooperação judicial que estão em vigor há muito, muito tempo. Se essa situação está acontecendo é porque realmente já se consumou. É a consequência de um longo rastro de quase que interferência tecnológica e política extraterritorial por autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Agora, comparar isso com uma política que está prestes a ser implementada, que vai acabar, talvez, filtrando eventuais alunos que querem adentrar os Estados Unidos e ter o privilégio, o benefício concedido de estudarem por lá, algo que ainda, efetivamente, não aconteceu. Se acontecer e se tornar arbitrário, Jéssica Peixoto e Mano Ferreira, eu estou aqui cerrando fileira com vocês. Já está acontecendo e está sendo arbitrário. Me prove. Traga aqui amanhã que a gente vai repercutir tintim por tintim. Então, se a gente tiver uma devassa nas redes sociais e tiver um critério arbitrário, beleza. Mas até o momento, enfim, esse julgamento está em aberto, minha diretora Helena. É por aí.
Eu concordo, né? Eu concordo. Acho que a chave está nos critérios. Quais são os critérios para poder dizer isso aqui é bom, isso aqui não é bom? Agora, uma outra comparação que não pode acontecer, eu entendo a questão da coerência, da questão interna e externa, que a política precisa ser coerente nesse sentido. Porém, a gente precisa lembrar que a maneira como um Estado lida com os seus cidadãos é diferente do que ele lida com aqueles que são de fora. E o que eu quero dizer com isso? Se você vai aplicar para um visto americano hoje, você precisa ter uma renda mínima. Essa renda mínima para garantir que você vai ser elegível. Ou, senão, você precisa garantir que alguém que tem uma renda mínima, essa faixa de renda, vai poder pagar pelas suas despesas na viagem, independente da razão da sua viagem. Então, isso não se pede de um cidadão interno, de um cidadão nacional americano. Então, você tem, sim, requerimentos que são específicos para aqueles que estão de fora. Por que os Estados Unidos, sendo uma nação soberana como é o Brasil, vai dar um visto para uma autoridade autoritária, que atenta contra a liberdade de expressão, que viola um direito humano fundamental, inalienável, dado até por Deus, se a gente for colocar aqui, porque isso, a pessoa nasce com esse direito de poder se expressar da maneira correta. Então, por que os Estados Unidos teria que fazer essa concessão, abrindo ali as portas, justamente para essa pessoa que atenta contra a fundação do que foi esse país? É a primeira emenda, como disse aqui o Marinho. Então, a gente precisa entender, uma coisa é a maneira como se lida com o cidadão nacional, a outra coisa é a outra régua, que é mais alta assim, é como se lida com o estrangeiro. Acho que essa situação é muito menos de direita e esquerda e muito mais sobre soberania e princípios constitucionais. E todas as visões aqui válidas, tá? Né? Longe de ser um assunto simples, bem complexo e ainda com o julgamento em aberto de como que ele vai se dar de fato. A gente, claro, vai estar acompanhando aqui na Jovem Pan, propondo esse debate também, que tem várias camadas. É importante a gente ficar aqui em cima do lance e você também. Esse é o nosso compromisso com todos vocês. 11h.